Bem, estamos ao vivo para mais um podcast aqui diretamente da Feira Expo Empreender Baixada 2023. Feira maravilhosa, muito bem frequentada, com expositores incríveis, palestrantes incríveis. Idealizada pelo nosso secretário de desenvolvimento da cidade de Nova Iguaçu, Mário Lopes, que nos assiste aqui nesse momento. E sem detour, aqui, fazendo a diferença na cidade. No Top Shopping em Nova Iguaçu, esse ano recebendo essa feira maravilhosa. O movimento está muito legal aqui do lado de fora. Você que está assistindo esse vídeo, amanhã, sábado, ainda dá tempo de você vir aqui. E se você está assistindo depois da feira, não perca a Feira Expo Empreender Baixada 2024. O secretário está aqui, ele já está sabendo que ele vai ter que fazer ano que vem uma feira dessa aqui de novo. Não tem para onde correr. É com ele mesmo. Com certeza. E a cara dele ali, ó. Muito bom, né? Olha, agora a gente incrível. está aqui com uma história que no off eu fiquei surpreso quando falou quanto tempo tem de empresa. Maravilhoso, parabéns. Estamos com Marília. Marília. É diferente mesmo. L é no final. Pouca coisa. Muito obrigado pela sua presença, por ter vindo aqui. Um prazer estar aqui, viu? Contar um pouco da sua história, sua trajetória, falar um pouco da sua empresa. E se quiser, é claro, a gente agradece, dar dicas para as pessoas que estão assistindo e querem empreender no seu ramo, que é o de alimentação. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Um prazer estar aqui. Bom, tentar falar um pouquinho do nosso início, né? Nós começamos a empresa tem 30 anos, né? Na realidade, antes disso, existia uma paixão minha por fazer bolo. Eu sempre gostei de bolo. Com 8 anos, eu comecei a fazer bolo numa latinha de goiabada. Minha mãe fez uma receita pequenininha e eu fazia aquele bolinho na latinha de goiabada porque eu gostava de fazer o aniversário de boneca com um bolinho confeccionado por mim. E isso se tornou um movimento até para conseguir ganhar dinheiro a partir do momento que o meu pai não permitia que eu estudasse à noite. Então, eu comecei a fazer bombons dentro de casa, né, para começar a vender bombom para um amigo da faculdade, da escola ainda, não era faculdade. Meu irmão tinha um trabalho e ele vendia os bombons para serem vendidos lá, e eu tinha alguns cafés que eu fornecia esses bombons. E em um dia, um dado momento, uma loja que fornecia bombons precisou de tortas. E foi onde eu comecei a fazer tortas para fornecer para essa loja. A partir do momento que eu aprendi a fazer tortas, eu comecei a oferecer tortas para outros locais. E assim começou o movimento, né, da Torta Mania, de ser fornecedora de produtos de confeitaria para lojas que vendiam tortas em todos os bairros do Rio de Janeiro, né? Começamos assim. Sempre foi empreendedora de nascença, assim. Sempre fui empreendedora. Eu costumo falar que até na escola primária eu já tinha aquela vontade de ganhar o meu dinheirinho, né? Então, teve uma época da minha vida que eu fazia arco de cabelo com fitinhas para vender para as meninas, né? Porque eu queria ter o meu dinheiro. Teve uma época que eu fazia bottoms que as crianças usavam na época para prender em mochila. Acho que hoje em dia nem se usa mais, mas eu fazia, cortava um pedaço de uma calça jeans e colava um monte de bottom, enrolava aquilo tipo um rocambole. Chegava na hora do recreio, eu abria aquele bottom lá, aquele monte de criança em cima, vendo de bota, aquela coisa. Sempre teve isso. Sinistro, hein? Já nasceu empreendedora, começou na informalidade, se formalizou. Total. E hoje tem uma rede tem de uma franquia. Fábrica, né? Hoje, eu acho que nós estamos perto de 70 funcionários nessa fábrica. E no ano de 2020 resolvemos formatar franquia, né? Então, nós temos um escritório maravilhoso, que é o GSP, que está aqui na organização desse evento. O André amigo teve aqui agora, né? E ele tem ele é uma escola. Ali a gente aprende realmente muito como ser um franqueador, porque hoje tem muita marca que acha que é franqueador e é meio bagunça, né? O que mais tem nós não. Que, aliás, nós viramos um case dentro da empresa dele, que o meu marido, há 15 anos atrás, foi procurar por ele para fazer a formatação. E aí, conforme a conversa aconteceu naquele dado momento, ele não se sentiu pronto para ser franqueador. Foi embora. 15 anos se passaram, agora acho que a gente está em condição de fazer isso, né? Voltamos, e depois da nossa primeira conversa, ele só falou assim: espero que vocês não demorem 15 anos para resolver formatar novamente. Muito bom, muito bom. E aí... Eu tô aqui pensando, falei, cara, 15 anos ela foi do André, aí não era aquele momento, 15 anos depois ela voltou nele de novo. Sim. Para você ver, assim, os dois pontos. O negócio realmente é um negócio que vale a pena franquear,
E a outra parte, a franquia, o cara que modela a franquia é um cara de extrema experiência, né? e 15 anos relevância. Para 15 anos depois você ainda procurar ele. Sim. Que eu acho que hoje o mundo tem tanta coisa banalizada no mundo, né? E você conseguir com que os princípios da sua empresa entrem em conexão com os princípios de uma empresa que vai vender a sua marca, né? Isso é uma coisa muito complexa, porque tem muita gente que vende o que não entrega, né? Então, nós somos muito transparentes nesse sentido, porque a gente consegue entender o quanto custa caro uma pessoa investir numa loja, num quiosque, o que quer que seja, para fazer daquilo ali o negócio da vida dele. Então, a gente tem que ter uma estrutura para fazer que aquilo aconteça de forma adequada. E aí foi um casamento que deu certo. O André, ele é uma pessoa muito especial na nossa vida, viramos praticamente amigos. Ele convidou, acabei de vir lá de uma palestra nossa, foi muito legal. Foi muito bonitinho. Agora, no final, as pessoas querendo tirar foto e falando que eu fiz chorar, né? Porque realmente todo o início tem muita dificuldade. Todo início, todo meio, todo fim. Eu ainda continuo tendo dificuldade, apesar de ter 30 anos de empresa, né? Então, eu costumo falar, se tiver muito fácil, está errado, né? Então, isso hoje faz toda a diferença, porque parece que tudo hoje é muito fácil com as redes sociais, né? Tá todo mundo sorrindo, tá todo mundo postando bonito, tá todo mundo postando fácil, e a gente sabe que, no bem da verdade, não é bem assim que acontece. Muito. Pô, essa mensagem é fortíssima, né? Tem os gurus do empreendedorismo fácil nas redes sociais agora, né? Seja empreendedor, que é a solução da sua vida. Sim. Abra o seu negócio, eu te ajudo a abrir o seu negócio. Sim. Mas ele não se oferece para ajudar a manter o seu negócio, né? Tem uma frase muito interessante que eu ouvi, um pequeno episódio que eu ouvi de uma pessoa que ela foi fazer um curso de... Como é o nome dessas pessoas que fazem o que... ela dá a solução da sua vida, que é como se fosse um coach. Né? Então, ele dando um curso de coach para a pessoa, você faz assim, você tem que fazer assado, vai por esse caminho que é melhor, e ensinando e fazendo. E a pessoa saiu de lá assim, achando que a vida dela realmente tinha que mudar totalmente, porque a partir daquela fala do coach que aquilo ali ia começar a dar certo. Pois bem, era num hotel. E aí, na hora de sair do evento, ela deparou que o coach estava estacionado do lado do carro dela. E o carro dela era infinitamente melhor do que o Corsa caidinho do coach. Quando ela viu aquele Corsa caidinho do coach, ela falou assim, nossa, mas por que ele está falando que tem tanta coisa errada com a minha vida, que eu acho que ela falou alguma coisa, não está assim, se ele não está conseguindo dar conta do coach na vida dele, por que ele não conseguiu ainda assim estar melhor na vida dele? Então, às vezes, a gente fica ouvindo muito que a grama do vizinho é mais bonita, né? A gente fica ouvindo muito que tem que fazer da forma que o outro faz e você não acredita nem em você mesmo, né? Então, muitos negócios, né, não prosperam porque você fica sempre achando, não, mas por esse caminho não vai dar certo, né? Eu mesmo não estou acreditando. Claro, se você não acredita, não vai em lugar nenhum. Quem vai acreditar em você se você não acredita em você mesmo, né? Não vai. E com uma história dessa, eu acho que assim, ouvir a sua história realmente é muito inspirador, né? Porque eu venho de uma família que a vida inteira a gente trabalhou com o ramo de alimentação. Ótimo. Né? Meu avô trouxe churrascaria para o Rio de Janeiro, foi uma das primeiras. Tivemos casas de show, restaurantes Schiavini? Schiavini foi do meu avô também, eu sou neto do Lauro. Não, eu era criança e minha mãe trabalhou aqui em Nova Iguaçu. Eu comia na Schiavini, era um episódio, assim. A Minuano já foi dele, Churrascaria Rodeio, Schiavini, a Rio Sampa. Olha! Foi a minha família que fundou. Olha. A gente teve buffet também, então eu sei quanto é difícil empreender nesse mercado que você empreende, que graças a Deus hoje você tem muito sucesso. Graças à sua competência, né? Sim. E poder compartilhar essa história contigo, né? Você poder compartilhar essa história com a gente é fantástico. Sim. E eu acho que, assim, você... Não vou te comparar com idade com a minha avó jamais, pelo amor de Deus, tá? Mas é porque eu acho que você tem muito o jeito dela, da paixão pelo aquele negócio ali, pela marca, pela construção. Eu pensei nisso agora. Porque dá pra ver, quando você fala do seu negócio, que você fala
de um jeito diferente, que você tem o brilho no olhar quando fala da sua empresa. Sim. Quando ele falou, eu tava pensando nisso na mesma hora. Sim, total, muito. Sim. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Você acreditar no que você faz, no que você vende, é onde eu costumo falar que é a chave da cadeia. Né? Porque não adianta nada você ter um produto que você pode ter aprendido na melhor escola, você pode ter feito o melhor curso, mas se você não acredita naquele produto ali, não vai te levar a lugar nenhum. Então, eu acho que hoje está voltando muito a cultura do que é raiz. Né? Eu estava falando ali na palestra sobre uma denominação nova chamada Clean Label, né? Porque são os rótulos limpos, cada vez está mais em alta você comer efetivamente o que sem muita coisa química, né? Você, quando lê aqueles rótulos, aqueles nomes que você nem sabe o que é, aquilo ali não é legal para nossa saúde. Né? Tão esquisito o nome que dá até medo de descobrir o que é aquilo que está na comida. Justamente. Né? Então, você vê uns bolos que tem no mercado, que industrializados, que o bolo dura 2 anos. Eu chamo de bolo múmia. Gente, como pode um bolo durar 2 anos? Comida enlatada sem data de validade. Gente, fala assim, como assim, que gente? é isso? 200 né? Então, anos? Isso? De alguma forma, isso pode trazer algum malefício para o nosso organismo. Então, essa coisa de fazer o correto, fazer o... Não vou falar raiz, mas fazer o que é de origem nossa, normal, como a sua avó começou a fazer com aquela receitinha do temperinho caseiro. E hoje nós usamos muito tempero caseiro em tudo nosso que a gente faz, tanto no sal quanto no doce. A gente não usa os nossos bolos caseiros, são bolos caseiros efetivamente, receitas que foram do passado, né? Claro que existem muitas misturas prontas, práticas no mercado para fazer, mas cada um tem um público para aquele determinado produto. Hoje o nosso público eu costumo falar, eu falei agora sobre isso, muito bonito, emoção na hora de comer um bolo da vovó, né? Que maneiro, que maneiro. Então, nós temos uma linha chamada Quitute da Vovó, que são bolos laranja, cenoura, e aí teve uma reunião que nós dávamos agora, e a senhora, que era do financeiro, quando ela colocou o bolo na boca, ela chegou a fechar os olhos, e ela falou assim, esse bolo tem o gosto do bolo da minha avó. E aí, quando eu vi aquele olhinho assim mareado, e isso é o legal, né, de você conseguir compartilhar a coisa da emoção com a alimentação. E hoje a gente não tem tempo de estar fazendo quase comida em casa, né? E quando você consegue encontrar um alimento que te remete à sua casa, eu acho que é o conjunto perfeito para o sucesso, né? Você ia fazer uma pergunta para ela Mais aquela hora? emocionado agora depois que ela falou. Você ia fazer uma pergunta para ela aquela hora? Eu acabei te cortando porque foi justamente no mesmo momento do raciocínio. Aí você volta e faz a pergunta. Eu ia perguntar, não sei se você pensou nisso, mas se você, como é que foi para você? E não só tecnicamente falando, a gente imagina, porque a gente também trabalha com formatação de franquia e tudo mais, mas como é que foi emocionalmente falando você franquear um negócio que tem essa carga emocional toda na sua vida? Essência, né? Então, existiam várias possibilidades, né, da Pela gente fazer... risada da sua filha e do seu marido. A família tá entregando alguma coisa ali. A resposta. Não. Muito legal essa pergunta, porque foram algumas discussões, né? Porque hoje lá na empresa nós temos uma linha de produção muito grande, vários setores, né? Supervisores, coordenadoras, gerente geral, uma equipe muito grande. E aí nós temos os carros, os motoristas, escritório, né? E para fazer com que isso aconteça de forma efetiva, eu tinha 2 caminhos. Ou eu fazia com que todos os produtos saíssem da fábrica prontos para a nossa loja franqueada, ou eu começaria a fazer um manual de receita para um futuro franqueado. Eu não tinha coragem de fazer isso. Mas não pelo apego a minhas receitas, por saber que mesmo eu estando perto todos os dias na empresa, eu ainda tenho problema. E eu que sou a mãe da receita, como fazer com que aqueles processos fossem efetivamente controlados e estivesse lá na ponta, o consumidor final não tendo a mesma experiência que o meu cliente perto ali daquela minha loja perto tivesse. Então, independente de estar em Nova Iguaçu, em Bangu, na Barra, em Niterói, ele tem que ter a mesma experiência Torta Mania. Então, isso foram assim questões muito fortes, e até porque hoje em dia eu ainda, se tiver que mudar alguma receita para que o produto fique melhor ainda, eu ainda estou mudando receita. E aí, como é que eu passo isso para um franqueado? Não, agora a receita mudou? Claro, não. Então, isso não existe. Faz sentido, porque não é um sanduíche que você monta, né? Não.
Não. você dá o pão. Sim. E aí o pão tem que vir pronto. Sim. Né? Não é só botar a carne, alface e o queijo, né? Você tem que fabricar o produto final, ele é fabricado. Né? E você falou pão, carne e queijo. A gente conhece franquia de hambúrguer que você come o hambúrguer numa loja é de uma forma, na loja do outro bairro tá diferente porque o ponto do passar a carne ficou diferente. Numa loja está mais saboroso, na outra loja está menos saboroso. Apenas passar uma carne. Você imagina confeccionar um bolo, fazer um recheio, montar uma torta, umedecer essa torta, confeitar essa torta. Eu não tinha emoção suficiente para conseguir administrar isso tudo. Mas como é que cresce fazendo assim? Eu falei, eu prefiro não crescer. Você fez uma escolha boa, porque não sei se você conhece aqui em Mesquita, tem a Arte Pão. Sim. Que é uma fábrica que tem mais de 200 funcionários. Sim. É gigante e não para de crescer. Sim. Assim, então, sim, cresce sim. Sim. Só vai crescer, a sua produção vai crescer muito. Sim. Quantidade de funcionários vai crescer muito. Sim. Mas você cresce sim. Cresce, mas com controle, Sim, né? concordo com tudo, plenamente. a fornecimento de matéria-prima, eu sei qual o leite condensado que eu uso, eu sei qual a farinha, qual o açúcar, qual o ponto do brigadeiro que sai da panela, porque eu tenho tudo muito perto, eu tenho pessoas com muitos anos, eu tenho funcionários muito antigos, muitos funcionários com mais de 20 anos de empresa, então... E você treinou eles ali, né? Sim, você não treinou alguém, colocou... Lá em São Paulo, por exemplo, que se tiver uma franquia lá, imagina a distância para você. Deixa eu ir lá ver se estão fazendo direito. Você não vai ver. Já sai direito daqui. Sim. Sim. Eu concordo plenamente com a estratégia que você escolheu, inclusive. Sim. Essa questão de padrão, quando a gente fala de franquia, é muito complicado, né? Sim. Porque o que mais a gente escuta, poxa, eu fui na loja de tal lugar, era muito saboroso. Muito melhor. Eu fui na loja em outro lugar, não era igual. E se chegar nesse padrão é muito complicado. Sim. E aí eu não sei se tem o fator psicológico da pessoa. Eu vou no lugar mais chique, eu sei que aqui vai ser bom. Aí vai na Baixada, que talvez não seja tão chique igual outros lugares. De tal lugar é melhor. Às vezes o padrão tá igual, mas psicologicamente o cliente final coloca esses paradigmas. Pode acontecer. E aí eu não sei como a gente faz para ter essa exatidão que a gente tá comentando aqui agora. Sim, mas eu acho que hoje está um pouco diferente, né? Nossa empresa começou em Bangu, que é um subúrbio do Rio de Janeiro, né? E hoje a nossa loja conceito está em Ipanema, que foi a loja conceito para ser franqueada, né? A nossa filha, inclusive, que faz a gestão dessa loja. E está sendo bem aceito em Ipanema também, porque no final das contas o paladar ele muda, mas assim o bom senso também continua, né? Então eu posso falar para você que determinados sabores vendem mais em Ipanema do que em Bangu e vice-versa, né? Tem sabores que eu podia apostar, mas isso não vende. Tem uma coisa muito particular para falar da loja de Ipanema. Nós temos salgados integrais assim, light, né? Pastel de berinjela integral, quiche de espinafre integral, tudo bem tranquilinho, né? E aí, num dado momento, a nossa filha falou, mãe, eu não vou comprar mais esses 2 salgados, porque aqui não vende. Como não vende? Porque Ipanema, você acha que as pessoas são fit, né? Ipanema, o pessoal quer fazer o boa forma sempre, né? E o bolo que mais vende, um dos bolos que mais vende em Ipanema é o bolo sem açúcar. Nós temos um bolo sem açúcar. E aí, ela falou, não vende não. Eu falei, mas estranho isso, né? Não, mãe, o que mais vende aqui... Vocês ouviram que o bolo que mais vende é o bolo sem açúcar. O que mais vende aqui é coxinha e hot dog. Então... Pra tu ver a discrepância. É muito relativo, muito tudo isso. Muito, muito relativo. Né? Essa coisa de... E, aliás, eu fiquei muito surpresa. Queria dar parabéns. Fiquei sabendo no lançamento do evento, lá dentro da GSP, que vocês foram os detentores do 1º, 2º e 3º lugar da comida de boteco. Baixada? Os 5... Os 5 ganhadores foram da Baixada. Eu não sabia. Tudo bem que eu não acompanho, né? Comida de Boteco Rio, né? Mas estivemos no topo no Brasil também. No Brasil não foi o Boteco do Portuga em primeiro? No Brasil, não sei se foi o primeiro ou o segundo. Mas estivemos no pódio da Baixada também, tava lá. Baixada Rio, no Comida de Boteco do Rio Não, o polo gastronômico aqui de Nova Iguaçu... Parabéns. Polo gastronômico de Nova Iguaçu é algo fora da curva. Quem sabe um dia vai ter uma torta mania, né? Aqui em NovaIguaçu. Já teria, já deveria ter. Quem tá assistindo aí... Seja um franqueado, torta mania, né? Eu sou viciado em doce, então eu sou um problema, né? Então, Pronto. Assim, eu teria uma em casa, inclusive, entendeu? Uma mini franquia, assim, ó, dá pra ter uma geladeira na minha casa. Você congela, compra uma torta, vai congelando, entendeu? Vai tirando aos pouquinhos. Eu adoro. Olha, eu sei que o nosso tempo aqui na feira é mais curto, mas eu já te deixo o convite pra gente marcar uma outra data. Tá ótimo. Pra que a gente possa discorrer nessa jornada
porque 30 anos de caminhada tem muita história para contar aí, eu tenho certeza disso. Com certeza. Mas a gente já te agradece muito pela sua disponibilidade de aceitar em trocar essa ideia com a gente, ainda que Imagina. rápida, mas muito engrandecedora. Saiba disso. Obrigada, muito É obrigada. incrível ver a forma que você fala do teu negócio. Obrigada. É algo realmente cativante. Muito obrigada. Emocionante, É né? emocionante, de Eu verdade. sou o emocionado da dupla, eu choro É, à toa, ele mas chora eu tô quase todos realmente os episódios, emocionado ele de chora. verdade. Ah, mas legal. Mas é legal. Vocês, quando começaram, se eu tiver condição, posso falar mais um pouquinho? Pode. Não. É só pra gente já caminhar, pra eu já te fazer esse convite, pra Tá deixar bom. aqui no Pra não ar a deixar data. de fazer No convite. final aqui da palestra, eu fui procurada por 3 pessoas, né, que estão começando um negócio. E eu vou falar aqui o que eu falei para as 3 ali, né? Não é fácil, né? Começar um negócio realmente não é fácil. O meu ramo é alimentação, mas qualquer ramo, confecção, serviço, qualquer ramo não é fácil. E eu costumo falar que se tiver muito fácil, tá errado, né? E não deixar nunca de pedir orientação divina, né? Porque no mundo tão conturbado, só tem horas que você pede orientação divina para continuar, porque tem muita coisa errada acontecendo, né? Então, eu costumo falar que, gente, eu sou velha, o errado está certo e o certo ficou errado, né? Então, administrar todas essas ações e você conseguir administrar funcionário, conseguir administrar agora, nós temos os franqueados, fazer com que tudo fique dentro de um certo equilíbrio, possível falar assim, é uma tarefa muito difícil. Mas eu acho que, assim, pé ante pé, né, com tranquilidade, o máximo que possível, a gente vai conseguindo, dia após dia, tá conseguindo assim galgar o nosso lugar ao sol e trazendo muitos com a gente, né? O que o Brasil precisa está sendo realmente esse movimento de empreendedorismo para a gente poder continuar crescendo como o Brasil merece. Mensagem incrível, final né? maravilhosa. Assim, maravilhosa. Deixa eu ser aproveitar um pouco mais da sua presença. Você acabou de falar, o Brasil, a força empreendedora no Brasil é muito grande, Sim. mas profissionalmente, entre aspas, não tanto. Sim. Ou seja, o empreendedor no Brasil nasce pela necessidade, ou pela aptidão, ou pela criatividade, mas não na forma profissional. Não existe assim um curso de gestão onde você vai sair um empresário bem-sucedido dali. Sim. A gente falou mais cedo, né? Não adianta, você faz administração, você não sai um gestor profissional ali maravilhoso. Você aprende coisas no campo. Aqui, hein? Ó, você vai vir aqui, hein? Você vai vir aqui, hein? Você aprende no campo. Então, assim, nessa sua jornada, nessa sua trajetória, você já absorveu muita coisa, já aprendeu muita coisa, já vivenciou. Não preciso nem ficar falando aqui. O que você poderia deixar para quem está assistindo como lição, como dica, como gatilho para quem é empreendedor, para quem quer franquear, para quem tem uma franquia, para quem empreende no geral? O que você poderia deixar de lição com o que você aprendeu na tua jornada, na tua trajetória? Nem sei por onde começar, né? Mas, assim, uma coisa que meu marido fala, ele fala assim, sua cabeça não para, né? E realmente a minha cabeça não para. Eu acho que quem está querendo começar alguma coisa tem que deixar o radar ligado 25 horas por dia, né? E você tem que ouvir todas as vozes que vêm para você. Na pandemia, eu tive uma orientação num sonho, né? Como é que vende torta numa das datas mais importantes para o comércio com as lojas fechadas, né? Uma coisa absurda ter fechado, porque é a segunda época do ano que a gente... Primeiro ou segundo, eu confundo o Natal e o Dia das Mães. E aí eu dormi e, assim, pedindo muito a Deus orientação, porque foi um momento difícil para o mundo inteiro, né? E aí eu tomando um chá, 3 horas da manhã, né? Tomando um chá, né? E conversando com Jesus, como é que eu faço? E na hora veio uma frase para mim, né? Amor de mãe supera qualquer distância. E aí eu fotografei essa torta e trabalhamos com isso em delivery. Foi um sucesso de venda, porque isso realmente precisava, porque os filhos não podiam encontrar as mães. E a gente, por outro lado, não podia ter um filho nem dentro da loja levando a torta para a mãe. Nós entregamos a torta para a sua mãe. E isso chegamos a arrepio, porque como não acreditar que isso foi uma orientação divina, sabendo que a gente precisava que algo acontecesse para que todos os que estavam empregados ali não tivessem algum tipo de perda por causa da pandemia. Então, o radar sempre ligado, essa conexão com a coisa maior
para você conseguir realmente administrar todos os reveses que tem, todos os estresses que acontecem dia a dia, por violência, por estresse. Todo mundo, todo dia, é tão bombardeado, né? Então, que a gente consiga ter, dentro das famílias, um ambiente tranquilo, porque as empresas começam dentro de uma família, né? E o bom senso, né? Eu sou formada em educação física, o marido, que é o financeiro da empresa, fez turismo, né, José Cláudio? Turismo. A nossa filha mais velha fez administração. A nossa mais nova está fazendo administração também. E aí deve ter um mês que ela falou assim, mãe, eu estava tendo uma aula e o professor falando tanta coisa. E eu falava assim, gente, minha mãe já sabe tudo isso, ela nem fez administração. Pois é. Então, viveu, né? Viveu vivemos. isso. Então, o que ele fala é o bom senso, né? O bom senso realmente hoje falta muito em todos os aspectos, né? Então, como eu falo que a gente é fraco, né, José Cláudio? A gente é fraco, mas não é fraco, não. A gente tem um bom senso e a gente é comedido, né? Porque não adianta você dar um passo maior do que a sua perna pode alcançar, ou, como meu pai falava, colocar um chapéu maior do que o seu braço pode alcançar, porque o tombo é grande e o chapéu cai. Não, e como o Cerrado trouxe isso aqui, né? O primeiro prejuízo é sempre o menor, o segundo vai ser maior, a primeira falência é a menor, porque a segunda vai ser muito maior. Sim. Então tome cuidado, né? Sim, Tome cuidado. Sim. Não bota o pé onde você não alcança, cara. Perfeito isso. E a terceira palavra é coragem, tá? Muita coragem. Essa aí é importante. Muito. Coragem, principalmente para franquear o amor da sua vida. Sim, justamente. Tem que ter coragem de fazer isso. Isso aí. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada, muito obrigada. E a quarta palavra para você que está assistindo, colhe em pessoas como ela. Porque isso aí. Esse conhecimento aqui, essa sabedoria aqui, você não encontra em qualquer lugar, não. E aí, se eu falo, não é porque você tá aqui, não. Até porque a gente nem se conhece. Não teria motivos para rasgar seda. Mas eu tô falando isso por tudo que você tá passando aqui. Obrigada. Que realmente dá para perceber que é de coração. Tudo que você fala, tudo que você expressa, de verdade. Obrigada. Muito obrigado. Não é fácil, tá? Não é fácil, é difícil. Continua sendo difícil, né? Mas tem que ir em frente. Isso aí. Obrigado demais, né, João? Obrigado por aceitar o nosso convite, demais, de verdade. Obrigada pelo convite. Espero que, de alguma forma, alguma palavrinha acrescente alguma coisa na vida de alguém que esteja nos assistindo. Obrigado. Pra mim já fez muita coisa. Que bom. Mais uma vez o convite para ir no nosso estúdio, pra gente fazer um episódio maior. Tá ótimo. Levar o seu marido, sua filha, história família completa, que tá aqui, obrigado a também. família aqui também, com a visão da família toda, eu acho que fica bem legal. Tá ótimo. Ainda mais pelos sorrisos que eles deram ali em algumas coisas que você falava. Eu sou a emoção, eles são a razão. Muito bom. Obrigado demais, viu? Tá joia. Obrigada pelo convite. Obrigado, viu? gente. Você que tá aí até agora assistindo, muito obrigado. Estamos aqui todos os dias com um podcast com pessoas maravilhosas como ela. Não perca e se inscreva no nosso canal. Quase que eu falo não se inscreva no nosso canal. Meu Deus do céu, o marketing inverso. Por que eu não vou me inscrever? Vou me inscrever. O que tem lá? O que tem lá? Obrigado, gente. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.